Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso Bíblia em áudio aqui no Evangelho de Mateus. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para a gente para eu estar lhe ensinando essa jornada de conhecimento aqui, que é a palavra de Deus, e a gente está fortalecendo a nossa carne e o nosso espírito para estarmos em comunhão com Ele, tá bom? Então pega a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1, que fala assim: Então alguns fariseus e alguns mestres de lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: Que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: Esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse: Escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Sabe os que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: Toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou será arrancada. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos, e quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no mesmo buraco. Então Pedro pediu: Explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Disse Jesus: Vocês também não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que as pessoas fiquem impuras, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada, dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem de migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia, pois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados a seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, e os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente?
Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Somente até aqui. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Aqui tem muito conhecimento e muita riqueza de detalhes. Aqui mostra Jesus em evidência, em ação, mostrando para nós quem Ele é de fato. A partir do momento que a gente acredita, foram vários milagres, foram a multiplicação dos peixes, dos pães, quando ele levantou ao Senhor, deu graças por aquilo ao Senhor, a Deus. Entende? Foi a cura da mulher, da filha da mulher, porque ela não era do povo de Deus, mas mesmo assim Ele curou mediante a fé que ela exercia. Foi Ele mostrando que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, não é o que entra, mas é o que sai. O que sai está de acordo com o que você está pensando. Quando Deus fala na Bíblia que a boca fala que o coração está cheio, não é o coração, não é o órgão humano que nós temos. O coração na Bíblia se refere aos nossos pensamentos. Então, tudo que você pensa gera-se uma ação. Então, se o seu pensamento é ruim, se o seu pensamento é um pensamento mau, a sua ação vai ser negativa. Mas se o seu pensamento for um pensamento bom, a sua ação vai ser positiva. Entende? Então, a gente precisa buscar a presença do Senhor, a gente precisa buscar o relacionamento com Ele, fortalecendo o nosso espírito para, consequentemente, os nossos pensamentos serem bons. Não tem como fugir. O único caminho é Jesus, caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele. Então, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Escuta essa palavra quantas vezes forem necessárias para adentrar no seu coração e fazer morada. Leia a Bíblia. Se você pode ler, leia a Bíblia. Entende? Passe mais tempo com Deus em relacionamento, desenvolvendo com Ele maior intimidade, para o seu espírito ser fortalecido e você andar de acordo com a vontade do Senhor. A gente só tem a ganhar quando a gente anda de acordo com a vontade dEle. Entende? Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de conhecer, de adquirir conhecimento um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, coloque em nós corações mais disciplinados em estar buscando a Tua presença e sermos um contigo em espírito e verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a gente venha despertar em nós interesse em buscar o conhecimento da Tua Palavra e que a gente possa desenvolver em praticá-lo para estar de acordo com a Tua vontade, Pai, o Teu querer e o Teu agir na nossa vida. Coloque em nós corações mais despretensioso de vaidades e que a gente busque mais a Tua presença, enfatizando mais o Senhor na nossa vida. Que o nosso relacionamento contigo venha a ser de intimidade, de aprofundamento, despertando em nós a vontade de querer sermos mais parecidos contigo, Senhor, de andarmos na verdade em comunhão contigo. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e verdade, Pai, gerando contigo um laço de intimidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.